Olá, sou Adriana Silvestrini, repórter de SM Digital. O estudo IPC Maps, realizado pela IPC Marketing, revela que algumas cidades subiram no ranking de potencial de consumo em 2012 em relação ao estudo do ano passado. 5 capitais nordestinas, Natal, São Luís, Teresina, Aracaju e João Pessoa, mereceram destaque. Outra constatação é que 4 cidades da região sul, Blumenau, Maringá, Joinville e Florianópolis, também ganharam evidência no estudo. Para comentar o assunto, vamos conversar com Marcos Pazini, diretor da IPC Marketing. Olá, Marcos, tudo bem? Tudo bom. Por que a região Nordeste teve 5 capitais que subiram no ranking de potencial de consumo em 2012? Quais fatores puxaram a alta delas? A região Nordeste, ela está no movimento de migração social anterior ao que a gente verifica na média do Brasil. Ou seja, enquanto na média nacional a migração econômica está acontecendo dos domicílios das classes C para a classe B, na região Nordeste você ainda verifica um crescimento mais acentuado da classe C. E este fenômeno faz com que, ainda no Nordeste, as capitais apresentem um crescimento de potencial de consumo acima da média nacional. E isso também contrasta com a média do restante do Brasil, onde as capitais vêm perdendo participação ao longo dos anos. Isto porque o processo de descentralização econômica está acontecendo nos grandes mercados, priorizando as grandes cidades do interior dos estados e as capitais perdendo participação no cenário do consumo nacional. Por que João Pessoa, na Paraíba, foi a que mais cresceu e subiu 3 postos no ranking? Pois é, João Pessoa e a Paraíba em si é um caso à parte. Por quê? Porque lá nessa capital, o que aconteceu foi que houve a migração dos domicílios das classes D e E para a classe C, como eu já disse, que está acontecendo na região Nordeste, mas também houve um movimento migratório forte da classe C para a classe B. Este movimento migratório forte fez com que o crescimento do potencial de consumo de João Pessoa fosse muito acima da média das outras cidades e das outras capitais da região Nordeste e fez com que o potencial de consumo desse município se destacasse e tivesse um crescimento acima da média de todos os mercados brasileiros. Outra região que se destacou foi o sul do país. Por que, Marcos? Pois é, a região sul de 2011 para 2012 teve um comportamento também um pouco diferenciado. Por quê? Em 2008, ou melhor, até 2007, a região sul ela era o segundo maior mercado consumidor brasileiro, perdia somente para a região sudeste, que é o maior mercado. Em 2008, graças aos programas sociais que o governo federal implementou, a região sul perdeu essa segunda posição para a região nordeste. E desde então a região nordeste vem ocupando essa segunda posição e a região sul ela tem, de um ano para o outro, ela tem crescimento e de um ano para o outro ela também experimenta alguns decréscimos de potencial de consumo. De 2011 para 2012, a região sul se beneficiou desse processo migratório. A migração da classe C para a classe B foi num ritmo mais intenso do que na média nacional e esta região apresentou um ganho de potencial de consumo acima da média nacional e chegou próximo da região Nordeste. Agora, ainda longe de ameaçar essa segunda posição da região Nordeste ao longo dos próximos anos, aí a nossa expectativa. Por quê? Porque na região Nordeste você tem um grande celeiro de classe C e a persistir o cenário econômico que nós estamos experimentando aí nos últimos anos e neste começo de ano, a região Nordeste deve, ao longo dos próximos anos, apresentar um crescimento acima da média nacional. Blumenau e Santa Catarina foi a que mais cresceu na região. Ela galgou 6 postos. Como o estudo explica essa ascensão? Exatamente o mesmo fenômeno. Classe B fortalecida, classe A2 também em Blumenau, especificamente mais fortalecida do que a quantidade de domicílios em 2011, e este conjunto, esse crescimento das classes A2, B1 e B2, fez com que o crescimento do potencial de consumo de Blumenau também se destacasse, não só na região sul, mas aí no cenário aqui do sul-sudeste em termos de potencial de consumo entre 2011 e 2012. São Paulo e Rio de Janeiro, as 2 maiores economias do país, tiveram uma queda neste ranking de consumo. O que aconteceu com elas? Este fenômeno a gente já tem explicado ao longo dos últimos anos. Os grandes centros, não só as capitais, mas os grandes centros urbanos, vêm perdendo participação no cenário do consumo nacional. Por quê? As empresas estão procurando locais com infraestrutura melhor e mais barata para se implantar. As próprias pessoas fogem dos grandes centros, das grandes capitais, porque o custo de vida é muito alto e acabam se estabelecendo ou em cidades das regiões metropolitanas ou então migram para o interior. Então, sul
São Paulo e Rio de Janeiro, além de outras grandes capitais também do Sul e Sudeste, vem perdendo participação por conta desse cenário de saturação urbana que nós experimentamos e também por conta do crescimento desses outros mercados. Ou seja, está havendo uma redistribuição do consumo, privilegiando Centro-Oeste, privilegiando Norte, privilegiando o Nordeste e fazendo com que a distribuição do potencial de consumo brasileiro seja mais homogênea entre as regiões e permita hoje que a população, por exemplo, da região Nordeste tenha condições de emprego e possa se fixar no município natal dele, sem a necessidade de vir para grandes centros como o Sul e Sudeste, trabalhar em subempregos, morar em moradias aí sem condições nenhuma e gerar o caos social nos grandes centros. Marcos, muito obrigada pela entrevista concedida. Ok, estamos à disposição sempre. Essa perspectiva revela a potencialidade de consumo entre os brasileiros, que, segundo o estudo, vai ultrapassar a marca de 2,7 trilhões de reais. Até a próxima!